Seja bem-vindo a mais um Pausa, Café e Encontro. Hoje é um pós-feriado, nós tivemos feriado de Tiradentes, tivemos alguns dias também aí sem os nossos devocionais, sem a gravação dos nossos devocionais, né? Mas estamos retornando agora e com um tema que já começou já me pegando e eu acredito que com certeza também toca em você. A nossa citação diária diz assim, é o Salmo 116 e verso 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Nosso tema hoje é o antídoto da ansiedade. Você se considera alguém ansioso? Eu sou muito ansioso. Eu vou falar aqui com você hoje sobre isso. A nossa passagem é 1 Pedro, o capítulo 5 e o verso 7. Diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E esse ele que Pedro está falando aqui é Jesus. Lancem sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Eu perguntei se você se considera ansioso e falei que eu sou muito ansioso. Durante um bom tempo, eu tive e tenho ainda questões com ansiedade, crises de ansiedade, situações que acontecem que até são consideradas como pânico. E o que é o pânico? O pânico é quando a ansiedade ela começa a te trazer sintomas físicos. Então eu já sofri, às vezes ainda sofro com tonturas, com sensação de energia do corpo sendo drenada, caindo, como se fosse uma hipoglicemia, com a sensação de que a pressão está subindo e não está, com formigamentos, com sensações de como se eu estivesse ficando sem ar, sensações de como se eu fosse infartar a qualquer momento, pensamentos negativos. Tem uma série de sintomas. Quem já passou ou passa por isso sabe que cada dia é um dia e que os sintomas são diversos. Então, cada hora você está sofrendo com uma coisa e você não sabe como lidar com aquilo. No fundo, isso acontece porque a gente sente que perdeu o controle, que a gente não consegue controlar. Mas na verdade a gente nunca teve no controle. Na verdade o controle nunca foi nosso. Só que nós temos uma condição, ou uma mania, ou uma forma de achar que o controle está nas nossas mãos. Que nós conseguimos organizar e controlar as coisas da nossa vida. Quando na verdade a vida não é assim. A vida nos demonstra que ela não é linear. Em algum devocional lá atrás eu já falei sobre isso. Se a vida fosse linear, nós saberíamos tudo o que vai acontecer e aí talvez nós não teríamos nem graça de viver. E a vida seria muito previsível. Mas como a vida é imprevisível, ela também nos mostra como nós somos pequenos diante do controle da nossa própria vida. E aí, diante desse contexto, o que nós somos colocados à prova. E muitas vezes ou ficamos presos no passado, ou ficamos constantemente sendo levados pelos nossos pensamentos para um futuro que ainda nem aconteceu, mas que nós já estamos desenhando um cenário e muitas vezes catastrófico desse futuro. Um futuro incerto, mas que muitas vezes nós desenhamos como algo que vai ser destrutivo, ruim. E aí nós deixamos de confiar, de crer em Deus. Nós queremos organizar nos nossos pensamentos aquele futuro. E aí, qual é a saída para nós não cairmos nessa catástrofe? E aí a gente fica buscando nos nossos pensamentos a resolução desses problemas. E é quando nós nos tornamos ansiosos. Ansiosos por trabalho, ansiosos pelo que nós comeremos, vestiremos, ansiosos por onde moraremos ou dormiremos ou como viveremos, que carro que a gente vai ter ou quando a gente quer comprar um carro, como vai ser a nossa casa ou quando a gente quer comprar uma casa, qual é o problema que a gente precisa resolver na semana que vem, que parece que vai acontecer, mas a gente já está antecipando. São diversas situações, como pais na criação dos nossos filhos, como filhos em relação aos nossos pais. E aí a gente cria uma série de ansiedades na vida. E isso é somatório, né? Isso se soma, as ansiedades vão se somando até que chega um ponto que, como numa panela de pressão, a nossa cabeça ela não vai suportar. E aí a gente cai em algumas crises de ansiedade. Isso é muito complicado. Mas o princípio disso é querer manter o controle sobre as coisas da nossa vida e a gente não tem esse controle.
E aí, Pedro está nos convidando aqui a entregar todas as nossas ansiedades, entregar tudo aquilo que nos sobrecarrega e que nos faz mal para o Senhor. Nós devemos levar a Ele as nossas ansiedades e tudo aquilo que pode nos destruir, tudo aquilo que pode nos afetar. Nós devemos entregar nas mãos do Senhor, confiar que Ele está fazendo o melhor para nós. Então, que nós possamos refletir nessa mensagem hoje, que nós possamos de fato entregar. E entregar não é sentar e esperar acontecer, não é ficar inerte, não é deixar de ter qualquer tipo de reação. É o contrário, é reagir sabendo que Deus tem cuidado de nós. É reagir sabendo que o controle de tudo que nós estamos vivendo está na mão de Deus e não nas nossas. Então, nós devemos confiar que Ele tem feito o melhor para nós e entregar nas mãos dele. E com certeza, nós teremos mais paz, nós teremos mais tranquilidade, nós teremos mais paciência de esperar com que as coisas aconteçam e aí, diante dos acontecimentos, nós tomarmos as decisões. E decisões pautadas por aquilo que o Senhor nos ensina. Então, agindo dessa maneira, com certeza as nossas ansiedades irão diminuir. Nós ficaremos 100% e totalmente livres dessas ansiedades enquanto estivermos aqui? Com certeza não. Cada momento nós seremos atingidos por uma situação que nos causará ansiedade diferente. Porém, sabendo que o controle está nas mãos de Deus, Ele coordena as nossas vidas e nós devemos descansar nele, nós ficaremos um pouco mais tranquilos. Mas as ansiedades só deixarão de acontecer ou de existir nas nossas vidas quando nós voltarmos para casa, quando nós estivermos com o Senhor, num corpo glorificado, num corpo incorruptível. Aí sim nós não teremos mais esses sofrimentos que temos aqui, sejam eles psicológicos e emocionais ou físicos. Então que Deus possa nos abençoar para que a gente consiga entregar todas as nossas ansiedades ao Senhor e saber que Ele tem cuidado de nós. Amém? Oremos, vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós muitas vezes queremos controlar tudo que vivemos, queremos controlar a nossa vida, sem saber que o controle está nas Suas mãos, ó Pai. E aqui mais uma vez, o Senhor reafirma na Tua palavra que nós devemos entregar as nossas ansiedades ao Senhor, que nós devemos confiar no Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. E Deus, nós te agradecemos, porque o Teu cuidado se mostra cada dia. As Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, assim como a Tua palavra diz, que o Senhor veste aos lírios dos campos, que o Senhor cuida das aves dos céus. E nós cremos, Senhor, que aquilo que nós devemos ter de cuidado nas nossas vidas, o Senhor tem provido, o Senhor tem permitido que nós tenhamos, ó Pai. Nós somos gratos a Ti por essas pessoas que recebem esses devocionais e que o Senhor continue abençoando a vida delas. Que o Senhor visite-as em cada limitação, em cada dificuldade e que a Tua forte e poderosa mão continue guiando, protegendo e livrando em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, parabéns. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente término de semana. Afinal, hoje já é quinta-feira. Aliás, perdão, quarta-feira. Tô até perdido por conta do feriado. Afinal, hoje já é quarta-feira. Então, que Deus possa te abençoar e que você tenha plenitude, a plenitude do Senhor na sua vida. Até nosso próximo episódio.